Olá, irmãos. Estamos aqui no nosso culto de quarta. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre membresia, é uma das marcas de uma igreja saudável, tema que nós estamos tratando aos sábados no nosso culto, na nossa escola de vida, que agora está somente pelo Meet. E queria que você já mandasse aí o link para os nossos irmãos para assistirem, né, nessa quarta-feira o nosso culto, nossa mensagem aqui sobre o nosso tema de hoje, que é membresia. O texto que eu vou utilizar está lá em Hebreus, capítulo 10, do verso 23 ao 25. Se você já quiser aí abrir sua Bíblia para ler comigo. Diz assim a palavra de Deus: Apeguemo-nos, pois, com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar, pedir a bênção de Deus e a iluminação para entender essa palavra abençoada. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço porque o Senhor nos deu a oportunidade de falar da tua graça e do teu amor através dessa ferramenta, e te pedir, Deus, que venha abençoar cada família que essa mensagem vai chegar. Estamos vivendo tempos de dificuldades, mas nós estamos também te buscando, Pai. Estamos aprendendo mais uma vez e confirmando que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, sobre a terra, e tudo está sob o teu controle. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos falar sobre membresia. Isso é uma das 9 marcas da igreja saudável. Membresia é algo que é pouco tratado nas igrejas atuais. Muita gente visita, né, muitas igrejas, muita gente, quando começa a participar, quando começa a se envolver, ele já muda de igreja, e é importante, sim. A gente tem aqui duas visões em relação à membresia, e esse texto que eu li, ele trata exatamente da importância que nós temos que dar a estar participando de uma igreja, a ser parte da membresia dessa igreja. Afinal, nós temos pessoas, nós estamos na igreja também para prestar contas. Eu não estou falando aqui para a gente dar conta da nossa vida para as pessoas, mas o prestar contas exatamente das lutas, das batalhas. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Apesar do momento de isolamento que estamos vivendo, muitas igrejas fechadas, algumas pessoas que estão no grupo de risco não estão indo aos cultos, nós temos aqui na internet, no canal, nas redes sociais, eu tenho assistido muitas palestras, convenções, congressos, tudo de graça pela internet, me alimentando da palavra de Deus. Claro, isso não é membresia, mas isso ajuda você em se aprofundar mais na palavra e no conhecimento da vontade de Deus. A membresia que o livro fala aqui trata exatamente da necessidade de se envolver em algo na igreja, se envolver no seu relacionamento com Cristo e com outras pessoas. Diz o texto aí que a gente leu que a gente tem que se apegar firmemente, no verso 23, à esperança que professamos. Ora, como nós vamos nos apegar à esperança que nós professamos se nós não convivemos com pessoas que têm o mesmo ponto de vista, que têm a mesma visão de mundo? Para quem congrega, para quem faz parte de uma membresia de uma igreja, ele está sempre sendo ensinado de que, olha, existe um plano de Deus para essa terra, esse plano está se cumprindo, e que nós estamos aqui ainda porque para cumprir o propósito de Deus. Mas vai chegar um tempo, como a palavra de Deus diz, que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e aqueles que estiverem aqui na terra nesse período da volta do Senhor, que ele vai falar aqui no versículo 25, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse que o texto está falando? Quanto mais próximo do conhecimento que nós temos, da profecia bíblica, da volta do Messias, da volta de Jesus Cristo a essa terra, quanto mais sinais nós pudermos observar disso,
mais importante é fazer parte de um grupo, fazer parte de uma igreja e se tornar membro dela. Nós nos tornamos membros de igrejas, no nosso caso, a Igreja Batista, quando aceitamos, reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, quando viemos de uma outra igreja, às vezes com uma carta de recomendação, ou quando somos aceitos, né, por assembleia, por aclamação. Quando a igreja recebe um novo membro, então a igreja faz uma votação, depois de um período de observância daquele novo candidato a membro da igreja, então ele se torna membro a partir daquele dia da ceia. Essa é a forma como as igrejas batistas recebem os novos membros. A questão da membresia também é importante toda igreja ter, exatamente porque nós estamos num momento em que precisamos estar perto de pessoas que pactuam da mesma fé, não que a gente não saia, que a gente não tenha amigos fora da igreja. Esse já é um outro papel que a gente falou até na semana passada, a questão do evangelismo. Mas estar na igreja, ser parte da igreja, ser membro de uma igreja, demonstra exatamente o seu interesse em estar participando de algo junto, de pessoas que estão fazendo de um corpo, parte de um corpo que pertence à cabeça, que é Cristo. Ora, ele chama a igreja de corpo. O corpo é feito de muitos membros, membros diferentes, às vezes com dons diferentes, com talentos diferentes, mas que juntos se tornam o corpo de Cristo. Não é possível ser membro de uma igreja fora dela. Então, precisa haver algum tipo de envolvimento, não só na participação do culto, mas em atividades. Como eu falei, agora não tem como a gente fazer aquelas reuniões de presenciais, mas os ministérios, né, e isso é recomendado aqui em Itabapoá, que os ministérios comecem a preparar eventos online, né, com homens, com mulheres. No caso, aqui no nosso caso, o pessoal do Louvor tem um grupo aí que se reúne. No nosso caso, o pessoal do grupo de louvor tem um grupo que se reúne todas as quintas-feiras. Então, isso demonstra o interesse de estar junto, de estar perto de pessoas que pactuam da mesma fé. No verso 24 ele diz: "E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor às boas obras." Considerar uns aos outros. Considerar é exatamente compreender que, como membro do corpo de Cristo, nós somos imperfeitos. E estar fazendo parte de uma membresia é exatamente fazer parte de um amor que está acima das diferenças, né? Às vezes tem pessoas que acham que o culto tem que ser de uma forma, que as cadeiras têm que ficar de uma forma. Então, são pensamentos diferentes, às vezes, de uma organização do culto, mas existe um princípio maior. Esse princípio exatamente do motivo de estarmos ali reunidos como membros de Cristo. Eu queria citar aqui um trecho aqui do livro que a gente está estudando, que é preciso, na verdade, compreender que ser membro não é só constar lá no hall de membros, né? Não é só constar num livro que você é membro daquela igreja, mas você ter a contrapartida de saber que antes de estar lá para ser servido, antes de estar lá para que você receba um culto organizado, as cadeiras limpas, mas está lá para servir outras pessoas. Todo membro de igreja compreender essa importância. E por isso, no versículo que eu li, tem considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, se refere exatamente ao nosso papel como membros de igreja. Nós não somos membros para defender a igreja. Eu amo a minha igreja, né? Claro que a gente tem um amor, que você pode gerar um amor porque a sua história foi formada na igreja e você não consegue viver sem estar nela, mas esse não é o motivo. Nós temos que estar lá por causa de Jesus Cristo, e essa causa tem que ser a causa de todos. À medida que a nossa igreja cresce em saúde, o número de pessoas nos domingos de manhã ou nos nossos cultos excede o número de alistados oficialmente em nosso hall de membros. A partir do momento em que uma igreja cresce saudável, em que os membros sabem por que estão ali, por que são membros daquela igreja e de que forma ele está contribuindo para ser parte do corpo de Cristo na igreja que ele está servindo, a partir daí outras pessoas se chegarão a nós e vão querer participar
desse corpo, porque sabe que existe um cabeça, que é Jesus Cristo, que faz com que esse corpo se torne forte. Ora, o que faz o corpo da gente ser um corpo saudável? Principalmente uma cabeça boa. E nós temos uma cabeça boa. Jesus Cristo é a nossa cabeça sã, a nossa cabeça saudável. Então, por isso que Cristo é o cabeça e não é o corpo, e não é a mão, e não é o braço. Cristo é o cabeça da igreja. E sendo Ele o cabeça, nós somos corpos que, se estivermos ligados a Ele, a Cristo, seremos sim uma igreja saudável. Então, essa história de que, eu sou da igreja tal, e aí se você chega lá na igreja do pastor e perguntar, fulano é da sua igreja? E diz, não, nunca vi, não conheço, ele talvez venha aí nos cultos de domingo. Você talvez seja um visitante de igreja. Porque membro, ele, além de constar no rol de membros, ele é uma pessoa que participa, é uma pessoa que está ativa na igreja, e as pessoas conseguem conviver com ele como uma família. No verso 25 ele diz, não deixei-nos de reunirmos como igreja. Ele está falando exatamente porque algumas pessoas, infelizmente, buscam a igreja só nos momentos de dificuldades, nos momentos de dores, nos momentos complicados de sua vida, e à medida que as coisas vão melhorando, ele vai e abandona, né, a participação, porque eu acho que ele já sugou aquilo que deveria ser sugado. Igreja é um local onde nós nos alegramos, mas também nos decepcionamos. É um lugar onde crescemos, mas que muitas vezes nós temos que cair muito para crescer. Então é reconhecimento de valores, reconhecimento de papéis. Então uma igreja que tem uma membresia, que entende o seu propósito de estar ali, não só chegar no culto, sentar na cadeira, assistir o culto e voltar para casa, mas de estar ali participando como membro do corpo de Cristo e saber que quando o Senhor vier buscar o seu povo aqui nessa terra, Ele vai buscar um povo que ama de todo o coração, que tem obras. Olha só que interessante. Quando às vezes a gente fala de que o cristão ele precisa só entregar a vida para Jesus, muita gente se acomoda nisso. E aí ele não faz nada, nem pelo outro e nem pela igreja de Cristo. Olha, quando você faz algo pela igreja, você está fazendo para outra pessoa. Quando você serve na igreja, você não serve a uma instituição, você serve a outras pessoas. Então, tudo que nós fazemos na igreja, se você encarar, vou fazer isso aqui para quê? Se tem um rapaz da limpeza que faz, vou fazer isso aqui para quê? Se isso aqui é trabalho do fulano de tal, que é líder do ministério. Se você faz com essa mentalidade, você não compreendeu o que significa ser membro de uma igreja. Mas se você faz de todo o coração, e aí nós vamos para o finalzinho do versículo 25, que diz assim: procuremos encorajar-nos uns aos outros. Encorajamento. Como é que eu encorajo alguém se eu estou apenas para ser servido? Tá? Encorajar pessoas é exatamente estar dentro de um seio de uma igreja, fazer parte de uma membresia de uma igreja, onde eu posso servir a Deus com os meus dons e talentos. Um fato importante, nem sempre a sua profissão será a mesma profissão que você vai servir na igreja. Às vezes as pessoas dizem assim, sou professora, eu quero ser professora servindo na igreja. Às vezes acontece que sim, a pessoa pode servir na mesma profissão que ela faz lá fora. Mas às vezes não, às vezes ele chega na igreja e lá ele consegue se desenvolver em um outro papel, em uma outra atividade. E ele faz muito bem feito. Então existe uma certa cobrança de outras pessoas. Como é que tu é? Eu estou usando esse professor porque é o que tem... Geralmente quando chega na igreja o pessoal já quer jogar para a sala de crianças, né? Para a sala de ensino. Às vezes a professora quer ir para lá exatamente para ter algo, para fazer algo diferente. Entendeu? Então a gente tem que respeitar a forma como aquela pessoa quer servir na igreja. Nós temos que entender que nem sempre, se uma igreja tem um hall de membros, 3.000, 2.000 pessoas, e dessas 2.000, 3.000 pessoas, apenas 20% dessas participam dos cultos, participam de alguma atividade da igreja, provavelmente a maioria delas ela só quer prestar uma espécie de prestação de contas para Deus. Não, eu sou membro daquela igreja ali, apesar do pastor não saber, apesar do ministro do louvor não saber, apesar de ninguém saber, eu sou membro daquela igreja. Então
essa não é a visão bíblica sobre membresia. E eu queria que a gente compreendesse. São vários textos, tá, que falam sobre isso. A gente está estudando isso aos sábados, mas isso aqui é um resumo daquilo que a gente está estudando. Mas não podemos simplesmente dizer que você é membro porque você vai à igreja. Você é membro quando você entende o propósito de servir pessoas e quando a igreja também compreende isso, porque muitas vezes a igreja mantém muita gente no hall de membros sem a pessoa não ter nenhuma participação, e aí vem o outro ponto de vista: mas eu não recebo uma ligação. E às vezes até um irmão da igreja liga para você: não, mas eu não recebi a ligação do pastor, né? Como se o membro daquela igreja que te ligou não tivesse o mesmo amor, né? E as mesmas condições de ligar. Quem dera eu pudesse ligar e atender para todos os irmãos que passaram ali pelo Tabapuá, né? Mas Deus não me incomoda para isso. Quando Ele me incomoda para eu ligar, eu vou ligar sim, e é isso que acontece. Mas entenda e compreenda. Se você é membro de uma igreja e você sente falta de algum irmão e eu não vou ligar para saber se o pastor ligou, não, simplesmente ligue, né? Simplesmente ligue e pergunte: oi irmão, tudo bem? Como você está? Né? Às vezes a pessoa vai se sentir constrangida, né? Porque às vezes deve estar passando por algum momento difícil, não quis compartilhar com ninguém, ou deve estar vivendo algum pecado, mas ligue sim, porque ele vai saber que ele é amado e que ele faz parte do hall de membros ainda daquela igreja. E claro, é sim papel da igreja ir buscar as ovelhas perdidas, né? Quando essas ovelhas perdidas não se escondem muito, tá? Então essa é a palavra de hoje, espero que você possa ter compreendido. Se você chegou até aqui e não é membro de nenhuma igreja, sugiro que você converse, quando você for se tornar membro, converse com o pastor da igreja que você está visitando e fale para ele: olha, eu quero me tornar membro daqui, eu quero ser participante. E parar com essa história de que eu quero ficar aqui sentadinho porque aqui ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém e eu sigo a vida cristã. Essa é a covardade. Infelizmente, essa é a covardade diante da vida e diante da alegria que é conviver com pessoas que estão no mesmo processo de cura que eu e você passamos. Se você não está curado e não se sente pronto a ser membro de uma igreja, você vá se achegando aos poucos e encontre uma que você possa servir de coração e encontrar um local para abençoar outras vidas. Que Deus nos abençoe e vamos orar aqui pela vida das pessoas que estão doentes e por esse momento, né, que o nosso país está passando, né, os números de casos aumentaram drasticamente e vamos orar para que Deus nos livre disso. Soberano Deus, Altíssimo Deus, eu te louvo, te agradeço pela graça e a oportunidade que o Senhor nos dá de falar da Tua Palavra, que essa mensagem possa chegar em várias casas, em várias famílias e seja também nos hospitais, para que as pessoas que chegarem a esse vídeo possam entender que é necessário estar perto de pessoas que amam a Deus, que servem a Deus e que, independente das suas falhas e erros, temos o dever e o compromisso de ajudá-las, assim como elas nos ajudam em nossas dificuldades. Pai, abençoa os irmãos que estão doentes, ó Pai, ajuda a recuperá-los dessa enfermidade e protege aqueles que precisam sair para trabalhar, precisam sair de casa, para que essa doença não venha nos acometer. Que o mais rápido possível todos estejam vacinados, mas que principalmente o Senhor possa nos dar tranquilidade, doentes ou não, de que tudo vai passar e que Ele permanece inabalável em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima quarta-feira a todos, fiquem com Deus e sábado nossa escola de vida, venha ser membro participando da escola de vida no sábado 5 horas e nosso culto no domingo será pela manhã novamente, enquanto houver o decreto. 9 horas da manhã nosso culto no domingo e sábado 5 horas pelo Meet, nossa escola de vida. Uma boa quarta-feira a todos.